Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Encarando o Fracasso. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 4, e eu vou ler aqui do versículo 7 em diante, que diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Até aí. Meu irmão e minha irmã, o fracasso é garantido, mas é importante que nós não nos esqueçamos disso. Mais cedo ou mais tarde ele virá. Isso não é um ataque de pessimismo, mas uma dose saudável de realidade. Nesses versículos acima, Paulo abordou o problema do fracasso e conseguiu descrevê-lo em termos poéticos. Que tesouro é esse que ele se refere? O Evangelho, é claro. Deus nos deu o maior presente imaginável e o confiou a fragilidade e a falibilidade dos homens. Foram encontrados manuscritos antigos da palavra de Deus dentro de vasos de barro, jarros de barro guardados numa caverna. O vaso se quebrará até a caverna se desfará, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tudo neste mundo está condenado a fracasso, até os mares e as montanhas um dia acabarão. Mas Deus nos confia o seu Espírito e verdade da sua palavra. Sabe por quê? Porque a luz, a excelência do poder de Deus, brilha ainda mais de dentro desses vasos de barro trincados. Por causa da profundidade da depravação dos seres humanos, a luz só pode provir de uma fonte. A luz de Deus brilha forte em nossa escuridão, e a força dele se destaca ainda mais diante da nossa fraqueza. E Paulo continua: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos, na verdade, perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Veja bem, somos pressionados de todos os lados, ameaçados pelo fracasso. E é isso que significa ser humano. Como lemos em Tiago, todos tropeçamos de muitas maneiras. Está no capítulo 3, versículo 2. E Deus não fica surpreso com o nosso fracasso. Salmo 103, versículos 13 e 14, nos dá essa impressionante visão e diz assim: Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura, prevê o nosso fracasso.
Nada surpreende a Deus, e quando tropeçamos, ele não nos desdenha. A Bíblia nos assegura que ele tem compaixão dos seus filhos. Desce até nós com poder para nos pôr em pé de novo. Jesus também sabia quando seus discípulos deixaram de lhe dar apoio no Getsemane, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia nos diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele entende. Ele sabe como funciona este mundo e como as pessoas caem vez por outra. Quando você tiver a experiência de um fracasso, a primeira coisa que precisa se lembrar é: Deus entende. Ele nunca é tolerante com o fracasso, principalmente se na origem houver pecado. Deus tem compaixão infinita. Paulo não só confirma a realidade do nosso fracasso, mas também nos dá uma razão para ele. Está escrito: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo, na verdade, estabelece 4 paradoxos cruciais. Fracassamos agora para ter êxito depois. A aflição atual significa a glória futura. Jesus disse isso várias vezes por meio das suas muitas parábolas sobre o primeiro e o último, o rico e o pobre, o senhor e o servo. Cristo produz grandes inversões e promete que se sofremos com ele neste mundo, reinaremos com ele no futuro. Cada lágrima é um investimento em diamantes que receberemos. Fracassamos no que é secundário para ter sucesso no que é importante. E Paulo se refere a isso como sofrimentos leves e momentâneos e uma glória eterna. Sofremos sim, também passamos por humilhações e nos ferimos. Vamos observar a vida da perspectiva do reino de Deus. Considerando a importância dos negócios do rei, o peso dos problemas de hoje começam a parecer ignoráveis. Paulo também teve os seus problemas, mas, na verdade, não os via através das grades da janela da prisão, mas pelas estrelas de um céu infinito. Fracassamos no temporário para ter êxito no eterno. Isso tudo, diz Paulo, é transitório. Suas preocupações atuais serão história antiga, já no ano que vem. Mas as verdades eternas a tudo resistem, jamais se desfazem. Se nos ativermos a elas, permaneceremos ligados ao que é eterno e livres do que é passageiro e insignificante. Fracassamos na aparência para ter êxito interior. Nós nos preocupamos tanto com as aparências, mas Deus se preocupa tão pouco com elas. Estamos concentrados na percepção pública, mas o olhar firme de Deus nunca sai do coração. Essas, portanto, são razões para o fracasso e são muito animadoras. O fracasso não é um fato isolado e insignificante, mas faz parte do processo da santidade. Caímos, levantamos, e cada vez que levantamos, ficamos mais fortes e entendemos um pouco mais as verdades eternas. Encarando então a consequência do fracasso. Por isso, diz Paulo, não desanimamos. A vida é infelicidade total para aqueles que desanimam. Mas como cristãos, nós nos agarramos a essa verdade. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Cuidado com o que você sente na sua alma. Para combater o gigante do fracasso, em primeiro lugar, precisamos reconhecê-lo. Temos que ser firmes e reconhecer. Não adianta dissimular ou chamar de outra coisa. São as pessoas que fracassam. A verdade não se preocupa com a comodidade. Ela promete ser libertadora. Assuma o seu fracasso. Aceite a responsabilidade. Viver uma mentira não resolve. Por isso, os cristãos sábios lidam honestamente com seu passado antes de avançar. E quando enfrentar os seus insucessos, não esqueça que nem todo fracasso é pecado.
Algumas circunstâncias estão fora do nosso alcance. Jó perdeu a família, a casa, todos os bens, mas não culpou a Deus de lhe ter feito isso. Jesus foi preso, condenado e executado, apesar de ter vivido sem cometer pecado. Talvez você tenha fracassado no passado, apesar dos motivos honestos e das boas atitudes. Por outro lado, se você desobedeceu a Deus de alguma forma, o Espírito deseja que você fique consciente disso. Você não terá paz no coração enquanto não confessar e se arrepender. A única maneira bíblica de reconhecer o seu mau êxito. Depois, aceite o perdão de Deus. Salmo 103:10 nos garante que Ele não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Deus não nos trata segundo o nosso fracasso, mas à luz da sua graça. Não importa o que você tenha feito, nem o quão terrível isso seja, jamais consegue ultrapassar a infinita graça e o perdão de Deus. Basta estender a mão e aceitar o presente. Só precisa vir, confessar e se arrepender. Reconheça o seu insucesso e aceite o perdão divino. Depois, aplique as lições do fracasso para o êxito. O grande fator remidor do fracasso é esse. Temos a oportunidade de aprender o que não aprenderíamos de outro jeito. A frustração pode ser uma porta para uma nova modalidade e novas oportunidades. Não tire os insucessos da mente, não por completo, pois podem ser produtivos. Caia quantas vezes for necessário e acabará aprendendo a caminhar por tentativa e erro. Depois, aceite o fracasso como um fato da vida e não como um modo de vida. O fracasso é um acontecimento e não um indivíduo. Se você se vir como um fracassado, estará condenado a infinitas repetições do que já fez. Empilhará fracasso em cima de fracasso. E vai se basear para tudo numa falsa percepção de você mesmo. Pois Deus não te vê como arruinado. Ele te vê como filho dele. Pedro sabia tudo sobre fracasso. Jesus o avisou do fiasco quando estavam no cenáculo. Cristo disse que Pedro teria 3 chances e falharia em todas. O apóstolo não quis acreditar nem um minuto sequer nessa predição, até que ela se concretizou. Ele negou 3 vezes seu maior amigo, mestre e salvador. A Bíblia diz que, quando ele se deparou com a verdade, se assentou e chorou amargamente. Mas esse é apenas o primeiro ato da história de Pedro. Mais tarde, lá está ele no livro de Atos, pregando no dia de Pentecostes. Nessa ocasião, ele apresenta um dos maiores sermões da história do cristianismo. Cristo escolheu Pedro, que o negara, que fracassara, para transmitir aquela mensagem. Nesse dia, centenas se entregaram a Cristo depois da poderosa pregação desse discípulo. Sem dúvida, algo ocorreu no intervalo entre o fiasco e o sermão inflamado. Pedro havia encarado seu mestre de novo, na praia, no capítulo 21 do Evangelho de João, e descobriu que o mau êxito pode ser transcendido pelo perdão. Desse dia em diante, ele foi um novo homem. Transformou-se no poderoso apóstolo que Jesus sempre soube que ele haveria de ser. O fracasso não é o fato, é um fato da vida e não um modo de vida. Então, levante-se do fracasso e recomece. Podemos passar anos remoendo a frustração, mas a única atitude sábia é apresentá-la diante de Deus, reconhecê-la, depois erguer-se e prosseguir como um ser humano mais forte e mais sábio. Inicialmente, Jonas falhou na obediência a Deus. Depois que saiu da barriga do peixe, Jonas obedeceu a Deus e passou a ser o maior retrato do sucesso. 120.000 ninivitas se arrependeram com a pregação dele. Foi um dos maiores avivamentos da história da humanidade. Desde que ouçamos a voz de Deus e não a voz da multidão, o melhor ainda está por vir. A multidão pode chamá-lo de fracassado, mas ironicamente são essas vozes que representam o fracasso. Fracasso para incentivar,
para entender o simples princípio de quanto mais se procura sabedoria, mais se alcança sucesso. Então, evite julgar o fracasso alheio. Devemos tomar cuidado antes de rotular outra pessoa como fracassada. Nunca podemos esquecer que vemos o exterior, mas Deus vê o coração. Quando você lembra que o Senhor Jesus foi levado à cruz do Calvário, poderia pensar que ele foi um fracassado, a julgar pelas aparências. Mas, contudo, naquele dia, a morte foi destruída e o Senhor Jesus está sentado em seu trono celestial. Assim, os vencedores não são os que nunca tropeçam, são os que conseguem se levantar todas as vezes que caem. Depois, tendo superado o fracasso, correm com as forças renovadas. Ou quem sabe, nem estejam mais correndo. Isaías diria que eles voam com asas como águias e planam acima do redemoinho e da confusão. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes erramos, fracassamos e deixamos com que esse sentimento, Pai, de tristeza, de desânimo, venham se impor sobre as nossas vidas. Mas nós hoje estamos aqui para reconhecer os nossos erros, os nossos fracassos, os nossos pecados e queremos pedir que o Senhor venha nos ajudar a que nos levantemos, a que possamos avançar e prosseguir, avançando em direção ao alvo. E nesse dia de hoje eu quero agora pedir em favor das pessoas que estão doentes. Visita essas pessoas na UTI, no leito de enfermidade, onde eles estiverem, repreendendo todo mal, toda doença. Porque a tua palavra que diz, o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Vai ao encontro também daqueles que estão passando por necessidades, até mesmo fome. Envia-lhes a provisão, porque é a tua palavra que nos fala que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades, porque tu és o Deus provedor, Jeová Jireh. Também entra nesse lar e nessa casa, visita essa família, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, enfim, que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas, Pai, colocando nesta casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e, principalmente, que o amor do Senhor seja derramado nesses corações. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.